Olá pessoal da Além. Hoje é o segundo vídeo da série de vídeos sobre a origem do lobisomem e suas histórias. Bora pro vídeo, mas antes, a intro. Bem-vindos ao canal A Hora do Além. Temos vídeos às quartas e domingos. Se inscreva no canal, acione o sino de notificações para não perder os vídeos de A Hora do Além. Manuel Blanco Roma Santa nasceu em Ourense, na Vila Regueiro, na Espanha, em 1809. Seus pais eram Miguel Blanco e Maria Roma Santa. Em sua certidão de nascimento, seu nome era Manuela Blanco Roma Santa, porque a princípio achavam que ele era uma menina. E somente quando fez 6 anos, um médico descobriu seu verdadeiro sexo. Provavelmente o mesmo era um hermafrodita. Acredita-se que ele veio de uma família rica, pois sabia ler e escrever, sendo raro nesta época pessoas serem alfabetizadas. A sua aparência era de um garoto normal, loiro, com os traços carinhosos, segundo alguns historiadores. A sua altura era inferior à média, sendo 1,37 metros. Ele era lojista, alfaiate, mascate, carpinteiro, entre outros. Essas habilidades ele adquiriu quando criança, e habilidades do qual abriram portas para o terrível caminho que escolhera. Roma Santa casou-se em 1831 com a Francisca Gomes Vasques, aos 21 anos. Infelizmente, em 1834, sua esposa faleceu. Sua morte não foi causada pelo mesmo. Por não ter tido filhos, após se tornar viúvo, Roma Santa optou por ter uma vida nômade. Sua profissão era de vendedor ambulante. Com apenas 24 anos, viajou para todos os lugares da Espanha, chegando até mesmo a Portugal. Com essas viagens, ele descobriu muitos caminhos diferentes pelas florestas. Primeiro crime. Roma Santa cometeu seu primeiro crime em 1843, perto do município de Ponferrada. Aconteceu após participar de uma reunião com um xerife, do qual apreendeu por uma dívida. E o xerife apareceu morto. Ele foi culpado pelo assassinato, mas o mesmo fugiu para Alariz, uma cidade montanhosa localizada em Galiza. Nos anos seguintes, Roma Santa se tornou um tecelão. E por ser um comércio quase que exclusivo para mulheres, ele estabeleceu relações pessoais com muitas pessoas, especialmente com as mulheres. Roma Santa oferecia serviços de guia, pois conhecia os caminhos das florestas como ninguém. Em 1846, Manuela Garcia Blanco
juntamente com sua filha, se despediu de suas irmãs e foi guiada por Roma Santa, pois planejou sair de Galiza para ir ao Santander para uma vida melhor. Outras mulheres do local, encorajadas pela atitude de Manuela em buscar uma vida melhor em outra cidade, decidiram, juntamente com a companhia do assassino, buscar esses sonhos. Benita, irmã de Manuela, juntamente com seu filho, fora outra vítima do assassino, pois fora ao encontro onde supostamente Manuela estava. Até então, nada fora descoberto, porque o criminoso escrevia cartas fingindo ser Manuela para os familiares. Em 1850, Roma Santa fizera outras vítimas, sendo Antônia Rua, juntamente com a sua bebê. Ele fez isso com mais 2 mulheres. No entanto, as suspeitas que algo acontecera às mulheres que ele acompanhou começaram a surgir. As pessoas começaram a descobrir porque Roma Santa começou a vender as roupas de suas vítimas aos comerciantes. Também começou a se espalhar rumores que Roma Santa vendia pomadas feitas de gordura humana. E quando os rumores chegou aos ouvidos de Roma Santa, ele decidiu fugir para a Galícia com um passaporte falso. Em 1852, na cidade de Nombela, ele foi reconhecido por algumas pessoas, pois seus crimes se espalhou rapidamente entre as autoridades e o mesmo foi pego. Na prisão, Manuel Blanco Roma Santa confessou 12 assassinatos. No entanto, declarou que os crimes foram cometidos quando ele estava em forma de lobo. Ele alegou se transformar em lobo devido a uma maldição familiar que o fez ter uma força irresistível. E quando ele passava a ter a forma de lobo, ele atacava suas vítimas para se alimentar de sua carne. Roma Santa relatou que a primeira vez que se transformou foi na montanha Couso. Ele caiu no chão e começou a ter convulsões. E quando tudo parou, ele se tornou um lobo. Ele disse que passou cerca de 5 dias andando pelo local com mais 2 lobos que havia encontrado. Então, quando ele recuperou a forma humana, os outros 2 animais também tiveram a forma humana restabelecidas. Supostamente eram valencianos, a quem Antônio e Dom Genaro chamavam. Estes também tinham a mesma maldição, tornando-se companheiros de más ações. Ele alegou ter saído com esses amigos em várias ocasiões para devorar pessoas. No entanto, depois de todas essas confissões, Roma Santa alegou que não estava sofrendo de uma maldição, mas de uma doença. Ele afirmou que quando recuperava a forma humana, ele conseguia lembrar de tudo o que tinha acontecido. Estas informações foram decisivas para sua sentença, que chegou em 6 de abril de 1856.
Embora suas primeiras declarações certamente parecessem a invenção de um louco, o assassino foi examinado por vários médicos que certificaram sua sanidade legal. Após o julgamento, concluiu-se que ele não estava louco, que não estava sofrendo de nenhuma doença mental. Além disso, sua culpa havia sido determinada além de sua confissão, pois foi visto que ele havia vendido os pertences das pessoas desaparecidas e também deu informações importantes que levaram as autoridades aos restos mortais de algumas de suas vítimas. Devido a isso, ele foi condenado à morte. No entanto, o caso teve tanta atenção da mídia que um hipnotizador francês que acompanhava o caso decidiu enviar uma carta ao ministro da Graça e Justiça. Nesta comunicação, o especialista expressou dúvidas sobre a condição do assassino em relação a sofrer ou não de licantropia. O homem disse que curou outras pessoas com a hipnose e pediu para poder hipnotizar o mesmo antes de ser executado. O hipnotizador também enviou uma carta à Rainha Elizabeth II, solicitando sua intervenção. No final, ele finalmente a convenceu e mais tarde a rainha assinou uma ordem na qual a sentença do assassino da pena de morte fora reduzida para a prisão perpétua. Não se sabe muito sobre sua morte. Alguns o colocaram em 14 de dezembro de 1863 em Celta. No entanto, também é dito que ele morreu em 1854 na prisão de Alariz, 2 anos depois de ser preso. Embora esteja estabelecido que ele entrou na prisão, não há nada para provar sua partida, viva ou morta, em registros. Em outro lado, em 2009, em um documentário, foi levantada a possibilidade do assassino ter morrido no castelo de Saint-Antoine, em Corunha. Perfil psicológico de Roma Santa. Segundo uma pesquisa do Centro de Investigação e Análise de Crimes Violentos e Sexuais, afirmam que Roma Santa é um caso arquetípico de um psicopata em série, pois o assassino planejou o momento em que cometeria o crime e garantiu que não fosse visto. Ele estava encarregado de esconder os corpos para não serem descobertos e até forjou cartas para cobrir seus rastros. Ele também aproveitou os pertences das suas vítimas, vendendo-os. Esses comportamentos indicam aos especialistas que o assassino possuía sanidade suficiente para desenvolver estratégias que o faziam evitar a justiça. E, além disso, suspeita-se que o criminoso provavelmente tenha usado algum tipo de arma para subjugar suas vítimas. Isso ocorre porque, segundo os registros, o homem não tinha mais que 1,37 metros de altura, o que significa que era difícil para ele subjugar suas vítimas, especialmente alguns homens, que, segundo sua confissão, foram assassinados. Com todos esses elementos, os especialistas garantem que Roma Santa se encaixa perfeitamente na classificação de psicopatas. Roma Santa passou a ser conhecido como o lobisomem de Lariz.
Saca-Manteigas ou O Homem do Saco. E sua vida inspirou enredos para a criação de filmes. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Forte abraço!